há um discurso no Brasil vitorioso de que bandido bom é na cadeia, tem que endurecer as leis, se mandar para a cadeia acaba a criminalidade, não é assim? Acompanhe essa nota aí, essa informação, de que o Brasil triplicou a população carcerária nos últimos 10 anos. E isso não conteve a violência. A população carcerária no Brasil cresceu 46% em 10 anos, chegando a 850 mil presos em 2023, tornando assim o país sendo o terceiro com mais detentos no mundo. Apesar do aumento, 32,3% das unidades foram classificadas como ruins ou péssimas, com a falta de saneamento, ventilação e alimentação adequada. Além disso, 24% dos presos ainda não foram julgados. Doenças como tuberculose, HIV e sífilis afetam milhares de detentos, mas o atendimento médico é precário. 25% das unidades não possuem assistência e muitas contam com apenas um profissional por poucas horas diárias. Apenas 19,5% dos presos trabalham, dificultando a ressocialização. O governo lançou o plano Pena Justa para combater as violações de direitos. Desde 2015, 120 mil casos de tortura foram denunciados, reforçando que a crise no sistema prisional é estrutural e persiste em todo o país. Então veja, o Brasil hoje é o terceiro país do mundo com mais encarcerados. Nós só perdemos para os americanos, que é o primeiro colocado, em segundo lugar os chineses, e o terceiro somos nós. E nos últimos 10 anos, triplicou o número de pessoas na cadeia. Então, aquela ideia antiga de, o Brasil, o crime acontece porque ninguém vai para a cadeia. Ninguém vai para a cadeia? Vai muito, triplicou nos últimos 10 anos. Isso conteve a violência? Não. Em alguns momentos, inclusive, isso aumentou os índices de violência. Aumentaram os índices de violência. Então, é porque a prisão é boa? É nada, são pocilgas. Inclusive, focos de doenças que levam à morte. Está aí a reportagem mostrando. Eu pergunto, resolve, professor Vila? Aí tem que ser uma combinação, né, de política de segurança pública, né? Eu acho que, na medida em que a própria reportagem fala, cerca de 1/4 dos presos lá estão, mas os processos não foram julgados, não dá. Então, ele já está cumprindo pena de algo que ele pode ser absolvido, quer dizer, é algo absurdo. Então, se tem pouco mais de 800 mil, nós estamos dizendo que 200 mil não eram para instalar, né? E estando, eles se formam, infelizmente, e para se proteger dentro das organizações criminosas. Isso ocorre em todos os países, especialmente nos grandes países. Quem vê uma série indiana aí que está passando aí há pouco tempo aí, Memórias de um Carcereiro, a mesma coisa ocorre em Nova Delhi, capital da Índia, né? Numa grande Tihar, numa grande prisão. Então, para se proteger, tem 3 gangues, alguém vai se associar a uma delas, que é o que ocorre no Brasil. E no caso nosso é agravado por aqueles que não foram, que era também o caso indiano, aqueles que não têm dinheiro, são pobres. Se você fazer um corte de renda, a maior parte, a ampla maioria, e ampla mesmo, a maioria, são pobres e que não tem nem condições de contratar advogados. Uma vez o CNJ, por fim, fez um mutirão. Isso já faz algum tempo, mais de uma década, mais ou menos, Conselho Nacional de Justiça. E era inacreditável a situação que ocorria. Agora, poderia ter uma política permanente, essa é uma questão séria, né? Uma política permanente desses mutirões, aí feito pelo Ministério da Justiça, por OAB, não sei, um trabalho conjunto nos estados, para ver quem é que é para efetivamente ainda estar preso, quem é que já cumpriu pena, quem é que não cumpriu e está preso, sem o mínimo. E depois enfrentando esses dilemas mais complexos de ressocialização, né? Porque a ressocialização que existe hoje é treinamento, servem os presídios como trainee para os comandos, Comando Vermelho, Terceiro Comando,
Mas o nome do outro é ele, como são os outros aí? CV, que é o Comando Vermelho, PCC e Bonde outros. dos 40. Esses aí. Aliás, Mariana, 95% da população carcerária é composta por homens. Pois é, além desse dado, eu acho que o que o professor até falou, 24% dos que estão presos não foram julgados. E aí a gente sabe também, inclusive tem esse exemplo aqui do Piauí, de prisões que são injustas, né? Como o caso lá da senhora de Parnaíba do envenenamento. Isso aí aumenta a população carcerária e eu acho que o desafio principal é a questão da ressocialização. Agora, será que esse discurso, doutor Franci, de bota na cadeia, cadeia que resolve? E aí? Por que não resolve? Mesmo triplicando? Amadeu, é um discurso totalmente simplista para a resolução de um problema que é extremamente complexo. A questão da segurança pública nacional não se resolve apenas encarcerando os criminosos. Se resolve com um trabalho de base, com um trabalho integrado de diversas áreas, passando pela educação, pela ressocialização, pela melhoria na qualidade de vida de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e também por uma reforma na nossa legislação, porque em muitos casos há uma legislação muito branda. A polícia até prende, mas depois os bandidos são soltos rapidamente e eles acreditam que a impunidade vai permanecer, que eles podem cometer crimes que serão presos, mas serão soltos com um pouco tempo. E muitas vezes, alguns criminosos de crimes de menor dolo são colocados ali na cadeia junto com criminosos que cometeram crimes mais graves e acaba sendo uma escola para que esses criminosos que poderiam ser ressocializados, eles se tornem criminosos com graduados, patente ainda maior, Amadeu. Então é uma situação complexa e é simplista achar que só o encarceramento resolve. Tem falar da corrupção nos presídios, né? O segundo grito de carnaval